Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a 9.274 dólares. E hoje meu objetivo vai ser fazer uma atualização técnica e de sentimento do Bitcoin. Vamos começar aí no diário para mostrar o que o Bitcoin precisa fazer para sair desse ponto indeciso aí, de pouca volatilidade. E chegar também no curto prazo, para mostrar bons pontos de entrada no Bitcoin e pontos onde ele precisa romper e não pode perder. Além disso, em especial, eu quero abordar dois temas da análise de sentimento. O primeiro é o Long Short Ratio e como eu estou utilizando esse indicador. E a segunda é falar um pouco da teoria dos Stop Loss Hunts, ok? Caso você queira ser informado dos principais movimentos do Bitcoin no exato momento que eles acontecem, eu recomendo você conhecer o nosso canal de atualização aqui no Telegram. Os últimos dias têm sido muito corridos no escritório, mas todo dia eu atualizo a situação do preço aqui para vocês, ok? Então vamos começar aqui no diário para mostrar coisas bem importantes. Primeiro, a gente continua no nosso triângulo ascendente, investidores. E é um triângulo ascendente que está muito claro, principalmente por causa desse volume decrescente. E quando que a gente vai ter uma resolução desse triângulo? No primeiro candle forte aqui com um volume elevado. E eu vejo 4 pontos importantes aqui que o Bitcoin, depois desse candle de volume, precisa ultrapassar. Para a gente conseguir romper esse triângulo para cima, tem 2 pontos importantes de resistência. Primeiro, os 9.430, que é o ponto de controle dessa consolidação aqui, de todo o movimento desde o fundo, e os 9.800, tá? Que é um topo importante aqui, e é onde também a gente para de ter resistência no VPVR. Rompendo aqui com volume é um ótimo sinal, rompendo aqui com volume para mim é uma confirmação do rompimento, beleza? O mesmo serve para baixo, tá? Eu vejo 2 pontos importantes. O primeiro aqui, entre os 9.000 e 8.900, e o segundo em 8.600. Rompendo com volume aqui embaixo, um péssimo sinal. Rompendo com volume abaixo dos 8.600, reversão. Beleza? Eu acho que só depois dessas definições que a gente pode começar a falar do Bitcoin, por exemplo, a 7, 6 mil dólares ou a 12 mil dólares. Por enquanto, a gente está numa consolidação aqui e estimar as probabilidades antes dessa tomada de decisão fica um pouco difícil, ok? Continuando aqui e olhando já o 4 horas. No 4 horas eu vejo que o Bitcoin está numa situação muito importante, tá? A gente conseguiu ultrapassar as nossas médias e essa linha de tendência aqui que vinha desde lá dos 10.500 dólares. Porém, a gente ainda não confirmou esse nosso rompimento. E para mim, para confirmar, a gente precisa de 2 coisas importantes. Primeiro, ultrapassar a nuvem de Shimoku que não ultrapassou ainda. Segundo, ultrapassar esse nosso ponto de controle, que também aqui em prazos menores, olha só, é em 9.430. Tá bom? Então, um rompimento dessa região aqui, eu acho que pode dar força para o Bitcoin e testar os 9.800 e quem sabe conseguir romper para aí sim a gente ter um grande movimento de alta, tá bom? Em compensação, se essa região aqui se transformar numa resistência, a gente pode acabar caindo e indo testar de novo regiões mais abaixo. Detalhe, indo para tempos gráficos menores, a gente consegue enxergar nesse momento que não vai ser fácil o Bitcoin voltar e perder essa zona de suporte, tá? Deixa eu ir numa hora. Numa hora, eu quero mostrar para vocês que já estamos em uma tendência de alta, né? Olha as médias dos nossos indicadores, o nosso ponto de controle está abaixo, e é justamente isso aqui que eu estou de olho, tá? Eu estou de olho nessa zona de suporte entre os 9.170 e os 9.000 dólares, tá? O Bitcoin perder essa zona para mim seria um péssimo sinal. Porém, enquanto ele se mantiver aqui em cima, eu vou encarar possíveis pontos aqui como oportunidades de acumular para uma onda de alta, tá? E eu vou explicar um pouquinho mais de por que eu acredito nessa onda de alta lá com o Long Short Ratio, tá? Vamos lá. No Long Short Ratio, eu tenho que mostrar para vocês 2 coisas aqui primeiro. Primeiro, essa linha de tendência e esta linha de tendência. Porque nós vamos utilizar o Long Short Ratio não para tentar prever topos e fundos, mas sim vamos utilizá-lo em confluência com os rompimentos. Como assim, Pablo? Detalhe,
Num rompimento, a gente vai querer enxergar que a maioria do mercado está apostando contra esse rompimento. Ou seja, se a gente tem um rompimento para baixo aqui, e muitas pessoas entram em long, como a gente pode ver aqui no nosso long short ratio, é um sinal de confirmação que esse rompimento vai continuar, igual a gente tem aqui. E por que isso acontece, investidores? Isso acontece porque as instituições encaram muitas pessoas entrando em long aqui, depois do rompimento para baixo, como uma oportunidade de captar a liquidez dessas pessoas. E essa liquidez é captada quando a gente vem aqui, olha só, e rompe ali a região dos $9.000, o preço vai até 8.900 e a gente tem mais de 1.000 bitcoins sendo liquidados. Ou seja, as pessoas que compraram aqui e fizeram nosso long short ratio aumentar foram estopadas e liquidadas nessa região, ok? Agora, detalhe, olha a situação que a gente está vivendo agora. É o reverso. A gente tem o preço subindo, um rompimento da nossa linha de tendência aqui e o long short ratio caindo. Ou seja, isso é um sinal que muitas pessoas estão apostando em short contra um rompimento para o alto. Ou seja, isso é um sinal sim de continuação desse rompimento para estopar e liquidar essas pessoas. A gente pode ver que pessoas já começam a ser liquidadas aqui. Então, nesse momento para mim, o que é importante? É importante que se o preço acabe consolidando aqui, a gente não tenha um aumento expressivo do nosso long short ratio, tá bom? Se a gente começar a aumentar aqui, seja num rompimento já agora, ou depois de uma correção, que sim, tá? Para mim, uma correção seria mais prudente a gente aguardar do que já ir entrando neste momento, tá? Inclusive, se eu traçar um Fibonacci aqui, eu posso ver que a zona de correção que a gente estava falando ali, a zona de suporte dos 9.170 até ali os $9.000, é uma zona de Fibonacci, tá? Entre 0,382 e 0,786. Então, eu vou encarar sim aqui como uma zona de acumulação. E se a gente tiver essa correçãozinha, principalmente com o nosso long short ratio continuando aqui embaixo, não subindo tanto, e em especial um rompimento de um padrão de continuação, para mim vai ser uma grande oportunidade no Bitcoin, tá? No momento é o que eu estou mais de olho. Eu diria que fazer compras agora seria um pouco arriscados, porque a gente já teve o nosso rompimento aqui e um bom movimento de alta, com muitas pessoas comprando nesse topo até os 9.350, e B, a gente tá numa zona de resistência no 4 horas, né? Então comprar bem na zona do ponto de controle é arriscado. Então eu realmente acho que se a gente tiver essa correçãozinha, pode dar uma oportunidade com melhor relação risco-retorno. Beleza, investidores? Por fim, eu vou falar rapidamente aqui com vocês sobre os Stop Loss Hunts, né? Ontem no canal a gente falou sobre a possibilidade de estar acontecendo um Stop Loss Hunt. E eu vou tentar explicar para você aqui de uma maneira simples a teoria por trás desses Stop Loss Hunts. Vamos lá. Investidores, quando a gente tem um Stop Loss Hunt, eu sempre fico de olho para 4 situações que geram liquidez para as instituições. A primeira é o que dá nome ao Stop Loss Hunt, é a caça pelos stops. Então eu sempre reparo onde as pessoas tipicamente vão colocar os stops delas. E para mim, eu acho difícil alguém ter colocado o stop além desse fundinho aqui, concordam? Então, quando o preço ele vai lá e rompe esse fundo, muitas pessoas estão sendo estopadas. Primeiro ponto, que as instituições captam liquidez. Segundo ponto, era do que a gente estava falando agora, as liquidações. As liquidações nada mais são do que stops forçados, né, investidores? E quando essas pessoas estão sendo liquidadas nesse fundo, o que elas estão fazendo, na verdade, é comprando o Bitcoin, dando liquidez para as instituições. Lembram que quando a gente tem uma consolidação, um rompimento, com muitas pessoas entrando em long, é uma oportunidade para as instituições irem lá e liquidarem essas pessoas. Então, segundo ponto que a gente tem aí. Terceiro ponto, qual que é? Terceiro ponto são os erros, onde muitas sardinhas acabam shortando no fundo. Acabam shortando quando o preço vai lá e, por exemplo, rompe esse fundo. Eu sempre falo aqui no canal com vocês, esses rompimentos de topo, de fundo, assim, tipicamente são falsos, tá? Então, romper o fundo, assim, shortar, romper o topo, assim, longar, tipicamente não vai ser um bom trade, tá? A maioria desses rompimentos acaba como sendo falsos rompimentos. Quer operar esses rompimentos mesmo assim? Beleza. Use como confirmação
esse indicador que eu apresentei para vocês, o long short ratio, tá? Mas shortar fundo e longar topo eu realmente não recomendo, ok? E por fim, já falamos dos stops, das liquidez e dos erros dos shorts no fundo, compras no topo. Por fim, o quarto erro e o mais comum, e para mim o mais difícil de realmente a gente entender, é os erros das pessoas que estão shortando numa retração. Por quê? Depois que a gente tem um fundo assim, muitas pessoas ainda acreditam que o preço está fazendo uma retraçãozinha para ele voltar a cair, correto? E como a gente pode ver aqui, não foi o que aconteceu, né? E não só a gente tem essa teoria dos stop loss hunts, como o nosso long short ratio nos mostra na prática isso acontecendo, né? Ele nos mostra que, à medida que o preço vai subindo, mais pessoas vão acreditando que é uma retração, começam a shortar e isso tipicamente não vai dar certo, correto? Então, os 4 pontos de liquidez: stop, liquidações, erros e erros no fundo, no topo, né? E erros que acham que é uma retração. Beleza, investidores? Por fim, vamos falar um pouco do S&P, né? O S&P que o Bitcoin continua correlacionado, investidores. E parte desse movimento pode ser explicado pelo gap de alta na abertura que a gente teve ontem e desse pumpzinho do S&P que a gente teve, tá? Então, amanhã ou hoje de madrugada, se a gente tiver uma oportunidade para acumular nessas zonas, eu realmente ficaria de olho no S&P também, tá? E no que o S&P vai fazer, já que essa correlação pode prejudicar o Bitcoin se o S&P começar a despencar, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Em especial, qual a sua expectativa para a resolução desse triângulo? Nós vamos conseguir romper para cima e quem sabe ir lá para 12 mil dólares? Ou você acha que a gente vai romper para baixo e buscar novas mínimas lá no Bitcoin 7, 6 mil? Comenta aí. E é isso, um forte abraço e até a próxima.